A menina viu o milionário desacordado, prestes a tornar-se comida para os abutres. Então, fez algo chocante. O sol de setembro castigava o asfalto da estrada rural que cortava os campos secos ao redor de Tiradentes, quando Nero avistou algo estranho à distância. A menina de 4 anos, com seus cabelos castanhos embaraçados e o vestido azul desbotado que não trocava há uma semana. Parou de chupar o caroço de manga que encontrara no lixo da feira. Seus olhos grandes e escuros arregalaram-se ao ver uma mancha escura no mar. O da pista, rodeada por várias sombras que se moviam em círculos, abutres, pelo menos 6 deles, com as asas negras abertas, bicavam algo no chão. Nera sentiu o coração disparar. Durante os 2 meses em que vivera sozinha nas ruas, após ser expulsa do abrigo municipal por falta de vagas, aprendera que abutres significavam perigo, ou alguém muito ferido, ou algo pior. Mas algo a fez aproximar-se. Talvez fosse a curiosidade natural de uma criança. Ou talvez o instinto de quem conhecia o desespero e reconhecia quando alguém precisava de ajuda. Seus pés descalços, calejados pelo asfalto quente, levaram-na cada vez mais perto, mesmo com o medo a crescer-lhe no peito. Foi então que viu. Um homem de fato cinza claro estava caído de bruços no asfalto, imóvel, o cabelo grisalho. Estava suado e colado à testa, e os abutres bicavam as costas. Com interesse crescente, o homem usava sapatos sociais reluzentes e um relógio dourado no pulso que brilhava sob o sol impiedoso. Sai! Sai daqui! Gritou Nera com a sua voz fina, apanhando pedras do acostamento e atirando-as às aves. Deixem-no em paz. Os abutres protestaram com sons guturais, mas afastaram-se relutantemente, pousando nas cercas próximas para observar a cena. Nera ajoelhou-se ao lado do homem, o seu coraçãozinho a bater forte. Tinha medo de o tocar, mas precisava saber se estava vivo. Moço, está bem? Sussurrou, aproximando o ouvido do rosto dele. Ouviu uma respiração fraca, quase imperceptível. Estava vivo, mas parecia muito mal. Nera olhou à sua volta, desesperada. Não havia casas por perto, nenhum carro a passar. Apenas os campos secos de milho e o céu azul sem nuvens. O que faria a sua mãe? Antes de desaparecer há 2 anos, Celina sempre dizia a Nera que, quando alguém estava ferido, precisava de sombra e água. A menina correu até a cerca mais próxima e começou a quebrar galhos secos, arrastando-os para formar uma espécie de abrigo improvisado sobre o corpo do homem. Era difícil. Os galhos eram pesados para as suas mãos pequenas e o sol estava cada vez mais forte. Mas Nera não desistiu. Trabalhou durante quase 1 hora até conseguir fazer uma sombra decente sobre o desconhecido. Água. Ele precisava de água. Nera lembrou-se de uma poça lamacenta que vira uns 50 metros estrada abaixo, onde a chuva da semana anterior se acumulara. Não era água limpa, mas era o que tinha. Tirou uma das sandálias de borracha que encontrara no lixo, furou alguns buracos na sola com uma pedra pontiaguda e correu até a poça. Voltou carregando a sandália cheia de água suja. Tentando não a derramar muito pelo caminho, ajoelhou-se novamente ao lado do homem e, com cuidado, pingou algumas gotas nos seus lábios recém-úmidos. Vai ficar bom, moço, sussurrou, sem saber se ele a podia ouvir. A Nera está a cuidar de si. As horas passaram lentamente. Nera permaneceu ali, molhando os lábios do homem de vez em quando, afastando os abutres quando tentavam aproximar-se novamente e ajeitando os galhos quando o vento os deslocava. O seu estômago roncava de fome e ela estava com sede, mas não caros. Egui abandonar aquele homem. O sol começava a pôr-se. Quando finalmente aconteceu, o homem gemeu baixinho e moveu ligeiramente a cabeça. Nera inclinou-se sobre ele, ansiosa. Moço, está a cor. Dara Aureliano Mendes, de 52 anos, dono da maior construtora de Tiradentes, abriu os olhos lentamente. A sua visão estava turva e a primeira coisa que viu foi o rosto sujo de uma criança, muito pequena, com olhos preocupados a fixarem-se diretamente nos seus. Por um momento, não conseguiu entender onde estava ou o que acontecera. A sua cabeça latejava e sentia o corpo inteiro dorido. Tentou sentar-se, mas tonturas impediram-no. Onde estou? Murmurou com a voz rouca. Na estrada. Moço,
Caiu, explicou Nela com a sua linguagem simples. Os abutres estavam a bico. Alô, mas eu mandei-os embora. A memória voltou aos poucos a Aureliano. A discussão terrível com Isadora sobre o dinheiro desaparecido da empresa, a descoberta de que a sua filha única estava a usar os fundos da construtora para apostar em jogos online. A raiva, o desespero, a sensação de que o seu mundo desmoronara, sair a conduzir sem rumo, furioso e devastado, até que a prisão e o calor o derrubaram no meio do nada, e agora havia uma menina de rua, suja e maltrapilha, a cuidar dele. A primeira reação de Aureliano foi de desconforto e desconfiança. Olhou rapidamente para o réu. Ódio ainda estava no pulso. Apalpou os bolsos da calça. À procura da carteira. Mexeste nas minhas coisas? Perguntou bruscamente, a voz carregada de suspeita. O rosto de Nela entristeceu-se imediatamente. Não, moço, só o ajudei. Como assim me ajudou? O que fez? Faz sombra em si, dei-lhe água, explicou ela timidamente, apontando para os galhos dispostos sobre eles e para a sandália suja ao lado. Aureliano observou melhor ao redor e percebeu a improvisação engenhosa. A criança tentara realmente protegê-lo do sol, mas ainda assim a sua natureza desconfiada prevaleceu. Está bem, agora sai daqui, vai embora, disse ele, fazendo gestos para que se afastasse. Não preciso da tua ajuda. Nela recuou, como se tivesse levado uma bofetada. Lágrimas começaram a escorrer pelas suas faces sujas. Eu só queria ajudar. Murmurou, disse para eles embora. Sai. A menina levantou-se lentamente, pegou na sua sandália improvisada e começou a afastar-se pelas teiadas, mas não foi muito longe. Escondeu-se atrás de um pequeno arbusto a uns 20 metros de distância e continuou a observar. Aureliano levou quase meia hora para conseguir levantar-se completamente. As pernas tremiam e ainda se sentia tonto, mas conseguiu caminhar até ao seu carro, um BMW preto estacionado no acostamento com a porta aberta. Só então notou que perdera as chaves. Procurou por todo o lado, cada vez mais nervoso. O sol já se pusera e a escuridão chegava rapidamente. Foi quando percebeu que a menina ainda estava ali, a observá-lo de longe. Ei, gritou ele. Viste as minhas chaves por aí? Nela hesitou antes de se aproximar novamente. Tinha medo de levar outro grito, mas queria ajudar. Vira as chaves brilhantes caírem quando lá desmaiara e sabia exatamente onde estavam. Caminhou até uma pequena depressão no asfalto, para onde as chaves tinham rolado, e apanhou-as e entregou-as a Aureliano sem dizer nada. Os S. E os olhos grandes ainda marejados. Ah, obrigado. Resmungou ele, constrangido. Nela apenas abriu e voltou a afastar-se. Aureliano entrou no carro e ligou o motor, mas antes de partir olhou pelo retrovisor. A menina caminhava lentamente pela estrada escura, sozinha, sem direção aparente. Algo estranho aconteceu no seu peito, uma pontada de algo que não sentíamos. E todo tempo, culpa, talvez, remorso. Balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, e acelerou em direção à cidade, deixando Nela para trás, na escuridão da noite mineira. A manhã seguinte trouxe-se consigo um calor abafado que prometia outro dia sufocante em Tiradentes. A Aureliana acordou na sua mansão, no centro histórico da cidade, com uma dor de cabeça que parecia partir-lhe o crânio ao meio. As memórias do dia anterior voltaram como uma avalanche. O desmaio na estrada, a menina suja que o ajudara e, principalmente, a sua reação grosseira com uma criança que apenas tentara proteger. Errou. Sentou-se na beira da cama de casal vazia. Isadora saíra de casa há 3 dias. Após a discussão sobre o dinheiro, passou as mãos pelo rosto. 40 anos a construir. Uma reputação de homem sério e bem-sucedido, e agora sentia-se perdido como. Nunca tomou banho, vestiu outro fato impecável e desceu para a cozinha. Dalva, a empregada que trabalhava para ele há 15 anos. A preparar café e pão de queijo. Bom dia, seu Aureliano. O senhor está melhor hoje? Estou bem, Dalva. Mentiu ele, servindo-se do café forte. A Isadora ligou. Não, senhor. M. As deixou um recado ontem, a dizer que está em casa de uma amiga e que precisa de tempo. A Aureliano anuiu em silêncio. A sua filha única,
a pessoa mais importante da sua vida, estava demasiado decepcionada com ele para sequer conversar, e ele não sabia como remediar a situação. Dalva, perdi o meu relógio ontem, um Rolex dourado que era do meu pai. Vou voltar ao local para procurar. A empregada olhou, preocupada. O senhor quer que mande alguém procurar? Não é preciso, vou mesmo. 1 hora depois, Aureliano conduzia pela mesma estrada rural onde desmaiara. Não sabia por quê, mas sentia uma necessidade estranha de voltar àquele local. Talvez fosse o relógio, ou talvez algo que não conseguia nomear. Quando chegou ao ponto exato onde caíra, parou o carro e desceu. Os galhos que a menina arranjara para fazer sombra ainda lá estavam, espalhados pelo asfalto. Caminhou ao redor, à procura do relógio, vasculhando cada canto. Foi então que a viu novamente. Nela estava João, rara a alguns metros de onde ele desmaiara, a cavar a terra dura com as mãos pequenas. Ao lado dela havia uma muda minúscula de girassol, claramente retirada de algum lixo, com as raízes ainda sujas e algumas folhas amareladas. "O que estás a fazer aí?" perguntou Aureliano, aproximando-se. Nela ergueu os olhos, assustada, não esperava vê-lo de novo. "Estou a plantar", disse simplesmente, voltando a cavar. "A plantar o quê? E por que aqui? Esta florzinha, achei-a no lixo da praça." Mas ela estava triste. A minha mãe sempre dizia que as plantas ajudam as pessoas que também estão tristes. A Aureliano observou a criança trabalhar com determinação na terra seca. "E por que escolheste este lugar?" "Porque foi aqui que o senhor ficou deitado. Estava muito triste ontem." A resposta inesperada atingiu Aureliano como um soco. Uma criança de 4 anos percebera sua tristeza e decidira plantar uma flor para o ajudar. Ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. "Moras por aqui?" "Não, moro na rua mesmo", respondeu Nela naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Como assim?" "Na rua, durmo debaixo das marquises, às vezes na praça." Desde que sai do abrigo, Aureliano sentiu algo contorcer-se no seu estômago. "Tens família?" "Tinha minha mãe, mas ela foi-se embora há 2 anos. Ficou doente e depois desapareceu." Nela fez uma pausa no trabalho e olhou para ele com os seus olhos grandes e sérios. "O senhor perdeu alguma coisa aqui ontem?" "Perdi, sim, o meu relógio." "Ah", disse ela, levantando-se e caminhando até uma pedra grande próxima. Movo a pedra com dificuldade e, debaixo dela, tirou o Rolex dourado, perfeitamente preservado. "Guarde para o senhor não perder." Aureliano pegou no relógio. Com mãos trêmulas, a criança encontrara uma peça que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava no ano, e, em vez de a venda. Era ou fugir com ela, guardara cuidadosamente, esperando que ele voltasse. "Por que fizeste isso? Por que não ficaste com o relógio?" Nera olhou, confusa. "Porque não é meu, é seu." A simplicidade da resposta deixou Aureliano sem palavras. Colocou o relógio no pulso e ficou a observar a menina voltar ao seu trabalho de plantar o girassol moribundo. "Tens fome?" perguntou ele de repente. "Tenho." "Ah", admitiu ela, sem parar de cavar. "Vem, levote para almoçar." Nela parou e olhou com desconfiança. "O senhor não vai ralhar comigo de novo?" A pergunta cortou fundo. Aureliano ajoelhou-se para ficar à sua altura. "Ontem estava doente e confuso. Desculpa por ter sido grosseiro contigo." Pela primeira vez desde que se conheciam, Nela sorriu. Era um sorriso pequeno e tímido, mas que iluminou todo o seu rosto sujo. "Está bem, mas posso terminar de plantar primeiro, senão ela morre." "Podes." Aureliano ficou a observar enquanto Nela terminava de plantar o girassol com o cuidado de uma jardineira experiente. Depois, pegou água da mesma poça lamacenta de onde tirara para lhe molhar os lábios na véspera e regou a planta com delicadeza. "Pronto. Agora ela vai crescer e fazer sombra para outras pessoas que ficarem tristes aqui, no caminho para a cidade." Nela ficou quieta no banco do passageiro, a observar tudo pela janela com fascínio. Era a primeira vez em 2 meses que andava de carro. "Como sobrevives?" "Na rua?" perguntou Aureliano, genuinamente curioso. "Recolho comida no lixo do mercado. Às vezes, as senhoras das lanchonetes dão-me um pão e bebo água da torneira do posto."
E à noite, onde dormes? Debaixo da marquise da farmácia ou às vezes nos degraus da igreja. Mas tenho de ter cuidado com os homens bêbados. Ele. Se ficam zangados quando vêm crianças. Cada palavra era como uma punhalada no peito de Aureliano. Aquela criança enfrentava perigos que ele nem conseguia imaginar e, ainda assim, preocupara-se em ajudá-lo e pois proteger o seu relógio. Levou-o ao restaurante mais simples que conhecia, um tasco na periferia, onde os trabalhadores das suas obras costumavam almoçar. Mesmo assim, a menina ficou impressionada com o local. É muito bonito aqui, disse, olhando à sua volta com admiração. Dona Rosa, a proprietária, veio atendê-los pessoalmente. Conhecia Aureliano há anos e nunca o vira acompanhado de uma criança. Bom dia, seu Aurélio. E quem é esta princesa? É a Nela, respondeu ele, sem saber exatamente como explicar a situação. Olá, tia, disse Nela educadamente. Que menina linda. Vou trazer o melhor prato da casa para vocês. Nela comeu como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Aureliano ficou fascinado com a forma como saboreava cada garfada, como se fosse um tesouro. Está muito gostoso, disse ela com a boca cheia. Obrigada, moço. Pode chamar-me seu Aureliano, disse ele. Seu ou, Nela tentou pronunciar o nome de Efício. Pode chamar-me apenas tio Aureliano. Tio Aureliano, repetiu ela, sorrindo. Depois do almoço, Aureliano não sabia o que fazer. Não podia simplesmente deixar a menina na rua novamente, mas também não sabia qual era a alternativa. Nela, queres vir comigo ver onde trabalho? Os olhos dela iluminaram. Sim, posso, podes. E assim, sem saber exatamente como nem porquê, Aureliano Mendes, o empresário mais influente de Tiradentes, viu-se a conduzir para sua construtora, acompanhado por uma menina de rua de 4 anos que lhe salvara a vida e tocara algo profundo no seu coração endurecido. Quando chegaram à obra, os trabalhadores pararam o que faziam para olhar. Nunca tinham visto o patrão chegar acompanhado por uma criança, muito menos uma visivelmente carente. Genário Santos, o mestre de obras de 45 anos, aproximou-se curioso. Era um homem alto e forte, com mãos calejadas por décadas de trabalho pesado, mas os seus olhos eram gentes. Bom dia. Ah, patrão, tudo bem? Bom dia, Genário. Esta é a Nela. Ela bem, vai ficar aqui conosco hoje. Nela escondeu-se atrás das pernas de Aureliano, intimidada por todos os homens a olharem para ela. Mas Genário ajoelhou-se e sorriu. Olá, Nela. Eu sou o Genário. Gostas de ver casas a serem construídas? Ela anunciou timidamente. Então vem comigo. Vou mostrar-te como se faz. Durante o resto da tarde, Nela observou o trabalho com fascínio absoluto. Fez 1000 perguntas, ajudou a carregar pequenas ferramentas e, gradualmente, conquistou todos os trabalhadores. Aureliano observou de longe, surpreso consigo mesmo. Pela primeira vez em meses, não pensava nos problemas financeiros da empresa ou na decepção com Isadora. Estava apenas a observar uma menina de 4 anos a descobrir o mundo com alegria genuína. Quando o sol começou a pôr-se, a realidade voltou a bater. O que faria com ela? Não podia deixá-la dormir na rua novamente. Foi então que ela correu a ele com algo nas mãos. Tio Aureliano, olhe o que achei. Era uma pequena peça de metal brilhante que caíra de alguma estrutura. Vou guardar para o senhor não perder, como relógio, disse, colocando a peça no bolso. E naquele momento, vendo a preocupação genuína daquela criança abandonada pelo mundo, Aureliano Mendes tomou uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Nela, queres dormir numa cama hoje? Perguntou, ajoelhando-se ao lado da menina, enquanto ela guardava cuidadosamente a peça de metal no bolso do vestido desbotado. Os olhos grandes de Nela arregalaram-se. Uma cama de verdade? Na sua casa? Na minha casa. Genário, que estava próximo a organizar as ferramentas para o fim do expediente, parou para ouvir. Conhecia Aureliano há 15 anos e nunca o vira demonstrar qualquer interesse por questões sociais ou crianças carentes. Aquilo era completamente fora do personagem do patrão. Tenha certeza, seu Aureliano? Perguntou Genário discretamente. A menina precisa de cuidados especiais, roupas, comida regular.
Talvez um médico, eu sei, respondeu Aureliano, surpreso com a sua própria determinação. Vê, mas resolver uma coisa de cada vez durante o trajeto até a mansão. No centro histórico, Nela ficou em silêncio a observar as casas coloniais coloridas pelas janelas do carro, quando chegaram em imponente R, residência de Aureliano, com os seus 3 andares e jardim. Bem cuidado, ela sussurrou, é aqui que o senhor mora. E hoje tu também vais morar aqui. Dalva recebeu-os na porta, principal com uma expressão de surpresa que lutou para disfarçar. Em 15 anos a trabalhar para Aureliano, habituara-se à sua rotina previsível e solitária. Ver o patrão chegar acompanhado por uma criança visivelmente carente era algo que jamais imaginara. Dalva, esta é a Nera. Vai ficar canasco por uns tempos. Podes preparar o quarto de hóspedes? Claro, seu Aureliano, respondeu a empregada, estudando discretamente a menina. Boa noite, Nela. Que nome bonito. Obrigada, tia, murmurou Nela, intimidada pela grandeza da casa, enquanto Dalva subia para preparar o quarto. Aureliano levou Nela a conhecer a casa. A menina ficou impressionada com tudo: os móveis antigos, os quadros nas paredes, a escadaria de madeira que parecia saída de um filme. É muito grande, comentou, andando na ponta dos pés, como se tivesse medo de partir alguma coisa. Podes andar normal. Esta é a tua casa agora também. Na cozinha ampla, Dalva deixara o jantar pronto: arroz, feijão, frango assado e salada. Nela sentou-se à mesa enorme, as suas pernas a balançar na cadeira alta demais para ela, e comeu em silêncio. De vez em quando, olhava para Aureliano, como se não acreditasse que aquilo fosse real. Nera, disse ele durante a refeição, amanhã vamos comprar roupas para ti, e talvez seja bom ires ao médico só para ter a certeza de que está tudo bem. Estou bem, disse ela rapidamente, com um lampejo de medo nos olhos. Não é porque estejas doente, é só para cuidar melhor de ti. Depois do jantar, Dalva mostrou o quarto de hóspedes a Nera. Era um aposento de tamanho médio, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela com vista para o jardim, para uma criança que dormira nas ruas durante 2 meses. Aquilo parecia um palácio. Posso mesmo dormir aqui? Perguntou, tocando timidamente no edredão limpo. Podes? Sim, minha filha, respondeu Dalva com carinho. Vou buscar um pijama que sobrou da filha do seu Aureliano quando era pequena. Quando ficou sozinha no quarto, Nela sentou-se na beira da cama e tirou do bolso a peça de metal que achara na obra. Segurou-a contra o peito, como se fosse um talismã de proteção, e sussurrou uma oração que a sua mãe ensinara antes de desaparecer. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Isadora Mendes estava assentada na varanda da casa da sua amiga Letícia, a tentar processar os últimos acontecimentos. Aos 28 anos, sempre fora a filha perfeita de Aureliano, formada em administração, a trabalhar na empresa da família, mantendo as aparências de uma herdeira bem-sucedida. Mas, nos últimos 6 meses, algo mudara drasticamente na sua vida. Tudo começara quando descobriram os jogos de aposta. Online, o que iniciara como uma distração inocente, transformara-se rapidamente numa obsessão que não conseguia controlar. Isadora, precisas de voltar para casa e conversar com o teu pai, diz. E Letícia, servindo chá de camomila. Os dois estão a sofrer à toa. Não percebes, Letícia? Tirei quase 200 mil da empresa. 200 mil. A tua mão. O meu pai Canes destruiu aquela empresa do zero. E eu? Isadora cobriu o rosto com as mãos. Sou uma ladra, uma viciada. És uma pessoa que cometeu erros e precisa de ajuda. Isso é diferente. Ele nunca me perdoará. Vis de como gritou comigo. Letícia sentou-se ao lado da amiga. O teu pai ama-te. E quando as pessoas que amamos nos decepcionam, a primeira reação é sempre raiva. Mas isso passa. Enquanto isso, na mansão, Aureliano não conseguia dormir. Andou pela casa vazia, a pensar em como a sua vida mudara drasticamente em apenas 2 dias. Passou pelo quarto de hóspedes e ouviu um barulho baixo vindo de dentro. Bateu levemente na porta. Nela, está tudo bem? Posso entrar? Pode. A menina estava encolhida na cama, a tremer ligeiramente. Tenho medo, confessou. Medo de quê?
de US. Em hora mudar de ideias e mandar-me embora de manhã, Aureliano sentiu o coração apertar, sentou-se na beira da cama. Nera, olha para mim, não vou mandar-te embora, estás segura aqui, promete? Prometo. A menina relaxou um pouco, mas ainda parecia ansiosa. Tio Aureliano, posso perguntar uma coisa? Podes. Por que é que o senhor é triste? Tem uma casa bonita, um carro bonito, comi, da boa, mas ontem estava muito triste na estrada. A pergunta inesperada apanhou Aureliano desprevenido. Como explicar a uma criança de 4 anos sobre decepção? Sobre descobrir que a pessoa mais importante da sua vida mentira e roubara? Como falar sobre o vazio que sentia desde que Isadora saíra de casa? Às vezes, as pessoas ficam tristes mesmo tendo coisas bonitas, disse finalmente. Porque as coisas mais importantes não são as que se podem comprar. Como o quê? Como ter pessoas que amamos por perto, como nos sentirmos orgulhosos das pessoas que são importantes para nós. Nera processou isso por um momento. A sua filha deixou. Triste, Aureliano surpreendeu-se com a percepção da menina. Como sabes que tem uma filha? A tia Dalva falou do pijama dela. E há uma fotografia dela na sala? É verdade. Ela deixou-me triste. Sim, ela foi-se embora, como a minha mãe. Não exatamente. Ela só fez coisas que me magoaram. Nela sentou-se na cama e pegou na mão grande de Aureliano com as suas mãozinhas pequenas. A minha mãe sempre dizia que, quando amamos alguém a sério, perdoamos mesmo quando dói muito. A simplicidade e sabedoria da criança deixaram Aureliano sem palavras. Ali estava uma menina de 4 anos que perdera tudo e, ainda assim, falava sobre amor e perdão com uma naturalidade que ele, aos 52 anos, perdera muito. És muito esperta, sabias? A minha mãe também dizia isso. Conte-me mais sobre a sua mãe. Nera animou-se. Ela era muito bonita e cheirava flores. Trabalhava numa construção como a sua, mas numa cidade longe daqui. Ela sempre dizia que um dia me vinha buscar para uma casa grande com jardim. A menina olhou à volta do quarto. Talvez ela soubesse que ele ia morar numa casa assim. Qual? O nome dela, Célia dos Santos. Aureliano franziu a testa. O nome suave e familiar, mas não conseguia localizar de onde. E sabes por que é que ela foi embora? Ficou muito doente. Tossi. A sangue ficava muito fraca. Um dia, os homens do abrigo vieram buscar-me e disseram que ela tinha ido embora para sempre. A conversa foi interrompida pelo som do telefone a tocar lá embaixo. Iano olhou para o relógio. Eram quase 11 da noite. Quem ligaria a essa hora? Fica aqui, Nera, já volto. Desceu rapidamente e atendeu o telefone na sala. Alô, pai, a voz de Isadora suave, hesitante e chorosa. Pai, eu preciso de falar. Consigo. Isadora, onde estás? Em casa da Letícia. Pai, eu sei que está zangado comigo, eu entendo, mas preciso de gritar uma coisa importante sobre o dinheiro, sobre por que é que comecei a apostar. Isadora, volta para casa. Conversamos aqui. Não posso, não agora, mas amanhã. Posso ir amanhã de manhã. Há algo que precisa de saber, algo sobre uma pessoa que talvez se lembre. Que pessoa? Célia dos Santos. O sangue de Aureliano gelou. O mesmo nome que nela acabara de mencionar. Como se conheces esse nome? Amanhã? Pai, explico tudo amanhã. E pai, desculpa por tudo. A linha ficou muda, deixando Aureliana segurar o telefone com mãos trêmulas, a olhar para o teto onde uma menina de 4 anos dormia, sem imaginar que o nome da sua mãe acabara de ligar 2 mundos que eles jamais imaginaram estarem conectados. A noite passou lentamente para Aureliano, que ficou acordado até o amanhecer, a tentar entender como o nome de Célia dos Santos podia estar ligado tanto à mãe de Nera quanto aos problemas de Isadora. Revolveu mentalmente todos os funcionários que demitira nos últimos anos, todos os conflitos, todas as situações que poderiam explicar aquela coincidência perturbadora. Ao amanhecer, Nera acordou cedo, antes mesmo do sol nascer completamente. Estava habituada a despertar com os primeiros ruídos da cidade, quando dormia nas ruas.
Desceu silenciosamente as escadas e encontrou Dalva já na cozinha a preparar o pequeno almoço. Bom dia, minha filha. Dormiste? Bem, eu dormi. Sim, tia Dalva. Foi a melhor cama em que já dormi na vida. A empregada sorriu, tocada pela simplicidade da menina, que toma um bom banho antes do pequeno almoço. Separei roupas ele. Limpas para ti. Meia hora depois, Nela desceu transformada. O banho revelara uma criança ainda mais bonita do que aparentava. Os cabelos castanhos, agora limpos, brilhavam à luz da manhã. E o pis, ama cor oderosa que pertencera à Isadora, a criança caía perfeitamente no seu corpinho magro. Aureliano quase não a reconheceu quando ela apareceu na cozinha. Nossa, Nela, estás linda, Ameni. Deu uma voltinha orgulhosa. A tia Dalva disse que este pijama era da sua filha quando era pequena, como eu era. Sim, a Isadora adorava esta cor. Ela era bonita como eu quando era pequena. Era muito bonita e ainda é. Onde é que ela está agora? Aureliano hesitou. Está em casa de uma amiga, mas talvez nos visite hoje. Durante o pequeno almoço, Nela comeu com apetite de quem finalmente se sentia segura. Fez perguntas sobre tudo. Por que é que a geleia de morango era doce? Como funcionava a torradeira? Se as flores do jardim tinham nome? Aureliano respondeu pacientemente, surpreso com a curiosidade insaciável da menina. Tio Aureliano, hoje podemos ir ver os homens a trabalhar outra vez? Podemos? Sim, mas primeiro vamos comprar roupas para ti. Roupas N. Ovas só para mim, só para ti. Os olhos de Nara encheram-se de lágrimas de felicidade. Nunca tive roupa nova. Sempre usei as que os outros não queriam mais. A ida ao centro comercial de Tiradentes foi uma experiência reveladora para ambos. Nara impressionava-se com tudo: as montras coloridas, a quantidade de roupas, os brinquedos expostos. Aureliano, por sua vez, descobria o prazer de ver uma criança descobrir o mundo. Podes escolher o que quiseres, disse na loja de roupas infantis. Nela caminhava entre as araras como se estivesse num museu, tocando delicado. Entre nos tecidos, escolheu peças simples, 2 vestidos, um azul e outro amarelo, 2 blusas, 2 saias, roupa interior e um par de sandálias. Recusou educadamente quando Aureliano sugeriu comprar mais. Já está bom demais, tio Aureliano. Não quero ser gananciosa. Na farmácia, enquanto Aureliano comprava vitaminas infantis e outros itens que Dalva sugerira, Nela encantou-se com uma pequena boneca de pano em promoção na montra. Ela é bonita, murmurou, a observar o brinquedo através do vidro. Queres ficar com ela? Não precisa. Já ganhei tanta coisa. Nela, responde-me uma coisa. Queres a boneca? Quero, confessou baixinho. Então vamos levá-la lá. Quando saíram da farmácia, Nela abraçava a boneca contra o peito com uma expressão de pura felicidade. Como é que a vou chamar? Como quiseres. Vou chamá-la Esperança, porque foi ela que trouxe o Senhor para mim. A resposta tocou Aureliano profundamente. Aquela criança que passara por tantas dificuldades ainda conseguia ver esperança no mundo, no caminho para a obra. Nela falou incessantemente sobre os seus planos: ajudar Genário e os outros trabalhadores, plantar mais flores no jardim da casa, ensinar a Esperança a falar. Aureliano ouvia em silêncio, maravilhado com a capacidade de recuperação de uma mente infantil. Quando chegaram à construção, os trabalhadores receberam Nela com carinho genuíno. Era impressionante como uma criança conquistara homens rudes em apenas um dia. Nela, que beleza estás hoje! Exclamou Genário abaixo. Ando-se para cumprimentar. Tio Genário, olha a minha boneca. O tio Aureliano comprou uma. Chama-se Esperança. Que nome bonito, como tu. Enquanto Nela brincava com os trabalhadores, a mostrar a sua boneca nova e a ajudar em pequenas tarefas. Aureliano isolou-se no escritório da obra. Não conseguia parar de pensar no telefonema de Isadora e no nome Célia dos Santos. Foi então que decidiu fazer algumas ligações. Começou pelos arquivos da empresa, pedindo à secretária que verificasse se havia registros de funcionários com esse nome. Dos Santos. A terceira ligação trouxe resultados. Paulo Henrique, dono de uma construtora menor na cidade vizinha, lembrou-se do nome. Célia dos Santos. Sim, lembro-me. Trabalhou aqui há uns 4 anos.
Boa funcionária, muito dedicada, porque a pergunta, só curiosidade, ainda trabalha consigo? Não, saiu quando ficou ávida. Depois soube que teve alguns problemas de saúde, coisa triste. Ouvi dizer que faleceu há alguns meses, o sangue de Aureliano gelou, faleceu, foi o que me contaram. Deixou uma filha pequena, coitadinha. Não sei o que aconteceu à criança. Aureliano desligou o telefone com mãos trêmulas. As peças do quebra-cabeças começavam a encaixar-se de forma perturbadora. Célia dos Santos trabalhara em construção, tivera uma filha, falecera recentemente e agora. Aquela filha estava na sua casa, mas o que tinha isso a ver com Isadora? Saiu do escritório e procurou por nela. Encontrou-a sentada à sombra de uma pilha de tijolos, a contar uma história sua. Boneca, enquanto o Genário trabalhava próximo, de olho nela. Genário, posso falar consigo um minuto? Os dois homens afastarão-se para um local reservado. Genário, já ouviu falar de uma mulher chamada Célia dos Santos? E o rosto do mestre de obras mudou imediatamente. Ficou pálido e desviou o olhar. Por que essa pergunta, patrão? Responde só. Conhecia lá? Genário ficou em silêncio por um longo momento, claramente desconfortável. Conhecia? Sim. De onde? Ela trabalhou na obra do senhor há 5 anos, no conjunto habitacio. Na hora que fizemos no bairro Santana, Aureliano sentiu como se tivesse levado um soco. Célia trabalhou para mim, trabalhou, era secretária administrativa, boa funcionária, nunca deu problemas. E o que aconteceu com ela? Genário olhou nervosamente para Nera, que continuava a brincar inocentemente. Patrão, talvez seja melhor conversarmos sobre isto noutro lugar. Genário, conta-me agora o que aconteceu com Célia dos Santos, o mestre de obras. Respirou fundo. Ela engravidou e, quando a barriga começou a aparecer, a senhora Isadora descobriu-a bem. Disse que não podia ter funke. Pionária grávida na obra, que dava problemas com segurança no trabalho. Isadora mandou despedir uma funcionária grávida. Foi, e Célia ficou desesperada. Precisava do dinheiro. Não tinha família para ajudar. Ela tentou falar com o senhor, mas a senhora Isadora disse que o senhor estava demasiado ocupado com outros assuntos. Aureliano sentiu o mundo girar à sua volta. E depois, Célia conseguiu trabalho noutra cidade, mas sempre foi difícil para ela e criou a menina sozinha, passando aperto. Uns meses atrás, soube que ela adoeceu e Genário não conseguiu terminar a frase. A filha dela sabe o nome da filha? Nela. O nome da menina era Nera. Aureliano olhou para a criança que brincava a alguns metros dali, a sua mente a tentar processar a magnitude da situação. Nera era filha de uma ex-funcionária sua, uma funcionária que fora despedida pela sua própria filha quando estava grávida, e agora aquela criança órfã estava sob os seus cuidados, sem saber que ele era indiretamente responsável por todo o seu sofrimento. Genário disse com voz rouca: por que é que nunca me contou isto? Porque tive medo, patrão, medo de perder o emprego. E porque quando vi a menina ontem, pensei que talvez fosse a forma de Deus consertar as coisas. Naquele momento, como se sentisse que estava a ser observada, Nela ergueu os olhos e acenou alegremente a Aureliano. Tio Aureliano, vem ver o castelo que construí para a esperança. Ele acenou de volta, forçando um sorriso, enquanto por dentro se despedaçava com o peso da culpa. Aquela menina inocente que o salvara na estrada e que agora o chamava de tio com tanto carinho. Era a vítima de uma decisão cruel, tomada pela sua própria filha. E o pior, Isadora sabia, por isso mencionar o nome de Célia no telefonema. Ela sabia que Nela era filha da mulher que mandara despedir. 5 anos antes, o telemóvel de Aureliano tocou. Era uma mensagem de Isadora. Pai, estou a chegar a casa. Precisamos de falar sobre a Célia e sobre a menina de quem está a cuidar. Aureliano olhou mais uma vez para Nera, que agora mostrava a sua boneca a outros trabalhadores com orgulho infinito, e perguntou-se como explicar. E aquela criança que ele e a sua filha eram os verdadeiros responsáveis por toda a sua tragédia. O regresso à casa foi tenso. Aureliano conduzia em silêncio o peso da revelação de Genário a esmagar o seu peito como uma pedra ao seu lado. Nela cantarolava baixinho para sua boneca.
completamente alheia à tempestade emocional que se formava à sua volta. Tio Aureliano, está bem? Está muito calado? Perguntou a menina. Notando a sua expressão sombria, estou só a pensar nela. Quando chegarmos a casa, vai haver uma pessoa importante à nossa espera para nos conhecer. Quem? A minha filha, a Isadora. A dona do pijama cor-de-rosa, isso mesmo. Nelo animou-se. Ela é bonita? É Fise? Será que vai gostar da esperança? Se. Ele pergunta inocente era como uma punhalada no coração de Aureliano. Como explicar àquela criança que a mulher que ela estava ansiosa por conhecer era a mesma que destruíra a vida da sua mãe? Quando chegaram à mansão, o carro de Isadora já estava estacionado na garagem. Aureliano sentiu as mãos a suarem enquanto abria a porta de casa. Nera correu à frente, curiosa por conhecer a filha do seu protete. Oi! Isadora estava sentada na sala, visivelmente nervosa. Aos 28 anos, ainda conservava a beleza que herdara da mãe, mas o seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela culpa dos últimos dias. Quando viu Neo entrar a correr, o seu coração parou. A menina era exatamente igual a Célia em criança, os mesmos cabelos castanhos ondulados, os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso. Em viso tímido, era como ver um fantasma do passado, materializado à sua frente. Deve ser a Isadora, disse Nela alegremente, aproximando-se sem medo. Eu sou a Nela e esta é a Esperança. Mostrou a boneca orgulhosamente. Isadora ficou sem palavras por um momento. Olá, olá, Nera. É um prazer conhecer-te. O seu pijama serviu-me direitinho. E o tio Aureliano comprou roupas novas só para mim. Olha que vestido bonito. Nela deu uma voltinha a mostrar o vestido azul que escolheram na loja. Está muito bonito mesmo, conseguiu dizer Isadora. A lutar contra as lágrimas, Aureliano observava a cena com o coração apertado. Podia ver o reconhecimento e o remorso no rosto da sua filha. Nera, disse suavemente, que tal eles brincar para o jardim enquanto eu e a Isadora conversamos? A Dalva pode fazer-te um lanche. Posso plantar alguma coisa? Como o girassol da estrada. Podes? Sim. A Dalva vai ajudar o Ti, depois de Nela sair. Com Dalva, o silêncio na sala ficou ensurdecedor. Pai e filha olharam-se, ambos a carregar o peso de verdades que não sabiam como expor. Pai, começou Isadora, mas foi interrompida. Já sei, Isadora, sei quem é a mãe da Nera. Sei o que fizeste. As palavras de Aureliano atingiram Isadora como bofetadas. Ela baixou a cabeça, incapaz de suster o olhar paterno, como descobriu. O Genário contou-me. Célia dos Santos trabalhou para nossa empresa há 5 anos e tu mandaste despedi-la quando descobriste que estava grávida. Pai, deixa-me explicar. Explicar o quê? Que destruíste a vida de uma mulher grávida, que por causa da tua decisão cruel, uma criança ficou órfã e ia viver nas ruas. Isadora começou a chorar. Eu sei que foi terrível. Eu sei que cometi um erro imperdoável. Mas precisa de entender o quê? Célia não era só uma funcionária qualquer. Pai, ela era minha irmã. Aureliano sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O que disseste? Célia era minha irmã adotiva. Nós fomos criadas no mesmo abrigo até os 8 anos. Depois, ela foi transferida para outra instituição, noutra cidade. Perdemos o contato durante quase 20 anos. Isto é impossível. Quando ela apareceu na nossa empresa à procura de trabalho, reconhecia logo, mas ela não me reconheceu. Eu tinha mudado muito e, lá bem, estava focada em conseguir um emprego. Aureliano sentou-se pesadamente na poltrona. E por que é que não me contaste? Por que é que não revelaste que ela era tua irmã? Isadora soluçou, porque tinha vergonha. Pai, vergonha de ter uma irmã que crescera pobre, sem oportunidades. Estava tão habituada à nossa vida de privilégios que não queria que ninguém soubesse. De onde vim? Então, simplesmente fingiste que não a conhecias? No início, sim, mas, com o passar dos meses, comecei a observá-la, via como era dedicada, como trabalhava arduamente, como falava, com o carinho da filha pequena que tinha em casa, e lentamente comecei a lembrar-me de quem ela realmente era, e mesmo assim despediste-a quando engravidou. Não foi bem assim, pai.
Quando descobri que Célia estava grávida, entrei em pânico. Não porque fosse uma funcionária grávida, mas porque vi naquela barriga a prova de que a minha irmã estava a construir uma família. Eu estava sozinha, solteira, focada só no trabalho. Sem perspectiva de ter filhos, Aureliano tentava processar cada palavra. Estavas com ciúmes, estava com inveja. Pai, inveja de ver que a pessoa que crescera sem nada estava a conseguir construir uma família, enquanto eu, que tinha tudo, estava vazia por dentro. Foi uma decisão tomada por rancor, por amargura, e arrependi-me no segundo. No seguinte, mas não voltei atrás. Tentei. Procurei a Célia depois de ela se ir embora, mas tinha mudado de cidade. Não consegui encontrá-la. Durante anos, carreguei essa culpa, a perguntar-me o que teria acontecido com ela e com a filha. Isadora respirou fundo, preparando-se para a parte mais difícil da confissão, e quando soube que ela falecera, soube há 6 meses. Se por acaso, numa conversa com um conhecido que trabalha no Hospital de Barbacena, ele mencionou que uma mulher chamada Célia dos Santos falecera de complicações respiratórias, deixando uma filha pequena. E foi quando começaste a apostar, foi quando perdi o controle completamente. Pai, a culpa consumiu-me. Comecei a apostar pequenas quantias, achando que, se ganhasse dinheiro suficiente, poderia de alguma forma compensar o mal que fizera. Poderia encontrar a filha de Célia e ajudá-la lá. Por isso é que tiraste o dinheiro da empresa. Por isso, cada aposta era uma tentativa desesperada de conseguir dinheiro para consertar o estrago que fiz. Mas quanto mais perdia, mais desesperada ficava. Foi uma espiral descendente terrível. Aureliano ficou em silêncio por longos minutos, a processar a confissão da sua filha lá fora. Ouvi a voz alegre de Nero a conversar com Dalva no jardim. Isadora, sabes o que isto significa? A Nera não é só uma criança. A qualquer que estou a ajudar, ela é tua sobrinha. Eu sei, pai. No momento em que a vi entrar aqui, soube imediatamente. Ela é idêntica a Célia quando éramos crianças. E agora, o que fazemos com esta informação? Não sei, pai. Só sei que preciso de tentar compensar de alguma forma o mal que causei. A Nera é minha responsabilidade tanto como sua. Naquele momento, Nera apareceu na porta da sala, com as mãos sujas de terra e um sorriso radiante no rosto. Tio Aureliano, Isadora, venham ver. Plantei sementes de girassol no jardim. A tia Dalva disse que vão crescer e ficar bem altas. Os 2 adultos olharam para a menina que brincava, inocentemente, sem saber que estava diante da mulher que mudara drasticamente o curso da sua vida. Isadora levantou-se e ajoelhou-se à altura de Nera. Nera, posso perguntar-te uma coisa? Pode. A tua mãe, ela era muito carinhosa contigo. Era a mãe mais carinhosa do mundo. Ela contava-me histórias, cantava para eu adormecer e sempre dizia que um dia íamos morar numa casa com um jardim grande. Nera olhou à volta da sala luxuosa. Acho que ela sabia que isto ia acontecer. Isadora não conseguiu mais conter-se e começou a chorar abertamente. Nera, com a sua sensibilidade infantil, imediatamente se preocupou. Por que é que está a chorar? Disse alguma coisa errada? Não, minha querida, não fizeste nada errado. Não, eu é que fiz coisas muito erradas no passado. Nera, sem entender completamente, mas movida pela sua natureza carinhosa, abraçou Isadora. A tia Dalva sempre diz que, quando fazem as coisas erradas, temos de pedir desculpa e tentar consertar. Pode consertar, vou tentar. Nela, vou tentar muito. Aureliano observava a cena com emoções conflituosas. Por um lado, Célia, e a raiva da decisão cruel que a sua filha tomara 5 anos antes. Por outro, via o arrependimento genuíno e o amor que ela já demonstrava por Nera. Isadora disse finalmente algo que a Nera precisa de saber sobre ti, sobre a tua ligação com a mãe dela. Isadora olhou para o pai com pânico nos olhos. Pai, não, ela é muito pequena para entender. Não agora, mas um dia. Ela tem o direito de saber a verdade. Nera olhou de um para o outro, percebendo que algo importante estava a ser discutido. O que é que eu preciso de saber? Aureliano ajoelhou-se ao lado de Isadora.
ambos, ficando à altura da menina, Nera. Às vezes as pessoas adultas cometem erros que magoam outras pessoas sem querer, e quando isso acontece, a única coisa que podemos fazer é tentar consertar e cuidar melhor das pessoas que amamos, como a minha mãe fez comigo, exatamente. E agora, eu e a Isadora queremos cuidar de ti da melhor forma possível. É isso, Cu. E a tua mãe gostaria? Nela sorriu e abraçou os dois adultos ao mesmo tempo. Então agora tenho dois pais e vocês vão cuidar de mim para sempre. Aureliano e Isadora olharam-se por cima da cabeça da menina. Ambos sabiam que aquela era uma promessa que mudaria suas vidas para sempre, mas também sabiam que era a única forma de começar a redimir os erros do passado. Sim, Nera, disse Aureliano, para sempre. Mas, enquanto abraçava a menina, não podia deixar de perguntar-se que outras verdades dolorosas ainda viriam à tona e se a felicidade que Nera demonstrava naquele momento resistiria às revelações que ainda estavam por vir. 3 meses passaram, desde a resolução do problema com os agiotas, e a vida na casa de Aureliano encontrou um ritmo novo e harmonioso. Nera frequentava uma escola, lá particular próxima, onde rapidamente se tornou querida por professoras e colegas. As suas notas eram excelentes, mas o que mais impressionava os educadores era a sua maturidade emocional e a sua capacidade de ajudar outras crianças que passavam por dificuldades. Ela tem um dom para quem está triste, comentara a professora Márcia durante uma reunião com Aureliano e Isadora. É como se tivesse uma compreensão profunda do sofrimento humano que vai além da idade dela. Isadora transformara-se completamente, além de ter superado o vício em jogos através de terapia intensiva e encontrar um novo propósito a cuidar de Nera e a gerir um projeto social que Aureliano criara em memória de Célia, a Fundação Esperança, que oferecia apoio habitacional e profissional a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Pai, disse ela numa manhã de janeiro, enquanto tomavam café, recebi o relatório da fundação. Já conseguimos ajudar 20 ex-famílias desde que começamos, e o projeto de capacitação profissional está a funcionar melhor do que esperávamos. O Genário está a supervisionar os cursos de construção civil e temos lista de espera de empresas que querem contratar os nossos alunos. Nela, que ouvira a conversa enquanto desenhava no seu caderno, ergueu os olhos. Pai Aureliano, a Fundação Esperança é como se a minha mãe ainda estivesse a ajudar outras pessoas. A pergunta tocou profundamente os dois adultos. Nera começara a chamar-lhes pai Aureliano e mãe Isadora naturalmente, depois do processo de adoção ser finalizado no mês anterior. É exatamente isso. Minha querida, respondeu Aureliano, a tua mãe sempre quis ajudar outras pessoas e agora estamos a continuar o trabalho dela. Então, ela ficaria orgulhosa de nós, ficaria muito orgulhosa, confirmou Isadora, abraçando a menina. A vida organizara-se de forma quase perfeita. As visitas mensais da avó Benedita tornaram-se momentos especiais para toda a família. A idosa habituara-se ao ambiente da casa e até desenvolver uma amizade genuína com Dalva, com quem trocava receitas e histórias. Mas foi durante uma dessas visitas, numa tarde de fevereiro, que uma revelação inesperada trouxe nova complexidade às suas vidas. A avó Benedita trouxera uma caixa antiga, cheia de fotografias e documentos de Célia. Era parte das promessas que fizera, preservar as memórias para que Nera conhecesse a sua história quando fosse mais velha. Nera, disse ela, que tal olharmos para algumas fotografias da tua mãe quando era pequena e quero ver. Sentaram-se na sala e a avó Benedita começou a mostrar as fotografias, explicando cada uma. Havia imagens de Célia no abrigo, algumas raras fotografias de família antes dos pais falecerem e várias de Célia adolescente. Foi quando chegaram as fotografias mais recentes que algo extraordinário aconteceu. Esta aqui, disse a avó Benedita, mostrando uma fotografia onde Célia parecia sorrir ao lado de um homem jovem. Foi tirada uns meses antes de ela adoecer. Aureliano olhou mais atentamente para a fotografia e sentiu o sangue gelar. O homem ao lado de Célia parecia-lhe familiar, muito familiar. A avó Benedita, quem é este homem? É o Carlos. Ele era, bem,
era especial para Célia. Conheceram-se na construtora onde lá trabalhou depois de sair daqui de Tiradentes. Carlos como? Carlos Henrique Santos. Ele era engenheiro na obra. A Célia sempre falava dele com muito carinho. Aureliano sentiu como se tivesse recebido um soco. Carlos Henrique Santos era um dos seus melhores engenheiros, que trabalhara para ele durante quase 3 anos antes de se mudar para Barbacena, exatamente na altura em que Célia fora despedida. Pai Aureliano, conhece este senhor? Perguntou nela, notando a sua expressão chocada. Conheço, sim, minha querida. Ele trabalhou para mim. Isadora percebeu imediatamente a tensão. Pai, o que se passa? O Carlos trabalhou na nossa empresa. Saiu pouco depois de a Célia ser despedida. Isto significa que o Carlos conhecia vocês. Completou a avó Benedita. A Célia mencionou que ele falava do patrão que admirava muito, um homem chamado Aureliano. O silêncio na sala ficou tenso. Aureliano começava a entender uma ligação que nunca percebera. A avó Benedita perguntou cuidadosamente. O Carlos sabia que a Célia estava grávida, sabia. Na verdade, ficou muito feliz quando ela lhe contou. Começaram a fazer planos para se casarem depois de ela se estabelecer no novo emprego. E depois tudo desmoronou quando ela foi despedida. O Carlos tentou ajudá-la, mas ele próprio estava com problemas financeiros. Quando a Célia se mudou para outra cidade, perderam o contato. Ele nunca soube que a Nela nascera. Não, a Célia tentou encontrá-lo várias vezes, mas ele também se mata. A Ara dela sempre disse que gostaria que a Nera conhecesse o pai um dia. Nera, que acompanhava a conversa com interesse crescente, fez a pergunta que todos pensavam: este Carlos é o meu pai? A pergunta criou um momento de total silêncio. A avó Benedita olhou para Aureliano e Isadora, percebendo que revelara algo muito importante sem intenção. Bem, disse hesitante, a tua mãe nunca teve a certeza, mas ela sempre achou que sim. Onde é que ele está agora? Perguntou Isadora. Não sei. Faz 5 anos que não temos notícias dele. Naquela noite, depois de Nero adormecer, Aureliano, Isadora e a avó Benedita tiveram uma conversa longa sobre as implicações da descoberta. Pai, se o Carlos é realmente o pai biológico da Nela, ele tem direitos sobre ela. Tem, mas também tem responsabilidades que nunca assumiu, porque não sabia que ela existia. Lembrou a avó Benedita. É diferente. A questão é, disse Aureliano, devemos tentar encontrá-lo. A Nela tem o direito de conhecer o pai biológico, mas, ao mesmo tempo, ela está estável e feliz agora, ponderou Isadora. Valerá a pena arriscar. E se ele quiser a guarda dela, era uma possibilidade assustadora que todos preferiram não verbalizar completamente. Há uma forma de descobrir, disse a avó Benedita, sem necessariamente contactá-lo diretamente. Podiam investigar discretamente, saber com o estar, se constituiu família, se seria uma boa influência. Para Nera, durante a semana seguinte, Aureliano usou os seus contactos profissionais para localizar Carlos Henrique Santos. Descobriu que estava a viver em Juiz de Fora, a trabalhar como engenheiro sênior numa empresa de média dimensão. Era solteiro e não tinha filhos conhecidos. Genário perguntou numa manhã na obra: lembra-se do Carlos Henrique? Trabalhou aqui há uns 5 anos. Lembro, sim, patrão. Excelente profissional. Porque a pergunta, só curiosidade, como era o caráter dele? Homem direito, trabalhador, sempre respeitou toda a gente, desde o servente até ao patrão. Saiu daqui porque a namorada conseguira trabalho noutra cidade. Dizia que ia seguir lá, namorada, falava de uma moça cool. E trabalhava numa construtora também, uma tal de Espera, Célia. Acho que era. A confirmação deixou Aureliano ainda mais perturbado. O Carlos tivera realmente uma relação séria com Célia. Patrão, aconteceu alguma coisa? Não, Genário, só estava a lembrar-me dos funcionários antigos. Naquela tarde, Aureliano tomou uma decisão. Ligou a Carlos Henrique Santos. A conversa foi estranha desde o início. Sim, o Carlos lembrava-se perfeitamente de Aureliano e ficou surpreso com a chamada. Senhor Aureliano, que surpresa!
Como conseguiu o meu número? Tenho alguns contatos. Carlos, gostaria de conversar consigo pessoalmente. É sobre um assunto delicado. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir a Tiradentes este fim de semana? Posso? Sim. Mas posso saber do que se trata? É sobre a Célia dos Santos. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Célia, senhor Aureliano, há 5 anos que a procuro. Sabe onde ela está? Carlos, é melhor conversarmos pessoalmente. Há muita coisa que precisa de saber. Ela está bem. Conseguiu estabelecer o sim. Aureliano fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade de ser o portador de notícias que mudariam a vida daquele homem para sempre. Carlos, venha até aqui, por favor. Quando desligou o telefone, Aureliano sabia que iniciar um processo que poderia resultar em mais uma transformação dramática nas suas vidas. E desta vez, o que estava em jogo era ainda mais complexo. Não apenas o futuro de Nela, mas a possibilidade de ela finalmente conhecer o pai biológico e de Carlos descobrir que tinha uma filha que nunca soube existir. Meu Deus, murmurou, a olhar pela janela, onde Nero brincava alegremente no jardim com a esperança. O que estou a fazer? No fundo, sabia que era a coisa certa. Nero merecia conhecer toda a sua história, mesmo que isso significasse enfrentar mais uma vez a incerteza sobre o futuro da sua família recém-formada. O sábado amanheceu nublado em Tiradentes, com uma garoa fina, que deixava o ar carregado de tensão. Aureliano mal conseguira dormir, ensaiando mentalmente as palavras que usaria para contar a Carlos sobre ela e sobre Nela. Como se explica a um homem que teve uma filha com a mulher que amava, mas nunca soube da existência da criança, porque todos os adultos responsáveis falharam em protegê-lo. A risadora estava igualmente nervosa a ajudar Nela a escolher um vestido para o convidado especial que viria almoçar. Mãe Isadora, por que é que toda a gente está esquisita hoje? Perguntou. Nela, notando a atmosfera tensa da casa. Não estamos esquisitos. Minha querida, só estamos ansiosos por te apresentar a uma pessoa muito importante, mais importante do que a avó Benedita, diferentemente. Importante, muito especial para a tua história. Carlos chegou pontualmente às 11 da manhã a conduzir um Civic prata modesto. Era um homem de 35 anos, alto e magro, com cabelo castanhos um pouco grisalhos nas têmporas e olhos urgentes. Usava uma camisa social azul clara e calças de ganga. Claramente arranjara-se para a ocasião. Aureliano recebeu à porta, notando que Carlos estava visivelmente ansioso. Carlos, obrigado por ter vindo. Senhor Aureliano, não consegui parar de pensar na Célia desde ontem. Disse que tem notícias dela. Vamos conversar com calma. Quando Carlos entrou na casa, a primeira coisa que viu foi Nela descer as escadas a correr, seguida por Isadora. Tio Carlos, gritou Nela, parando abruptamente no meio da sala ao ver o rol. Estranho. Carlos ficou petrificado. A menina à sua frente era uma versão exata de Célia em criança, mas com alguns dos seus próprios traços. O formato do nariz, a cor dos olhos, o jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa. Meu Deus! Sussurrou quase inaudivelmente. Carlos, disse Aureliano suavemente, esta é a Nela. Tem 5 anos. Carlos fez rapidamente as contas na cabeça. 5 anos. Célia engravidara pouco antes de desaparecer da sua vida. Ela é filha da Célia, né? E minha? Acreditamos que sim. Carlos ajoelhou-se lentamente, ficando à altura de Nela, que o observava com curiosidade. Olá, Nela. O meu nome é Carlos. Olá, tio Carlos. É o senhor da fotografia da minha mãe? A pergunta simples atingiu Carlos com um raio. Tens fotografias de mim com a tua mãe? Tenho. A avó Benedita trouxe. Estavam a sorrir muito. Carlos olhou para Aureliano com lágrimas nos olhos. Onde está a Célia? Por quê? É que ela nunca me contou sobre a nossa filha. Foi o momento mais difícil da conversa. Aureliano pediu a Nela para ir brincar para o jardim, enquanto contava tudo a Carlos. A demissão injusta, os anos de dificuldade, a doença de Célia, o seu falecimento. Os meses que Nela passara nas ruas. Carlos ouviu tudo em silêncio,
o rosto transformando-se numa máscara de dor e incredulidade. Ela teme. Ou encontrar-me? Perguntou finalmente, segundo a avó. Benedita tentou durante anos, mas você mudara-se por causa dela. Eu mudei-me para tentar encontrá-la. Depois de a despedirem, procurei por toda a região. Acabei por aceitar um emprego noutra cidade, achando que ela poderia estar lá. A ironia cruel da situação pesou sobre todos na sala. Enquanto Carlos procurava Célia no outras cidades, ela lutava para sobreviver e criar a filha sozinha. E a Nera? Perguntou Carlos. Como veio parar com vocês? Aureliano contou sobre o encontro na estrada, sobre como Nera o salvara, sobre a descoberta posterior de que ela era filha de Célia. Vocês cuidaram bem dela? Perguntou Carlos, a olhar pela janela onde Nera brincava no jardim. Tentamos. Ela tornou-se nossa filha de coração. Posso conversar com ela sozinho? Aureliano hesitou. Carlos, ela não sabe quem você é. Para ela, é apenas um amigo da mãe. Então, como vamos fazer isto gradualmente? Se quiser fazer parte da vida dela, se quiser. Carlos levantou-se abruptamente. Senhor Aureliano, esta é a minha filha com a mulher que eu amava mais do que tudo no mundo. Claro que quero fazer parte da vida dela, mas ela já tem uma família. Carlos, ela chama-nos de pai e mãe, está adaptada, feliz, e vocês acham que vou simplesmente desistir dela? A tensão na sala aumentou. Isadora, que ficara quieta. Até então, manifestou. Sim, Carlos, ninguém está a pedir que desista, mas a Nera já perdeu muito. Ela não pode ser magoada. Outra vez, vocês acham que eu magoaria a minha própria filha? Não intencionalmente, mas uma mudança drástica. Carlos caminhou até a janela e ficou a observar Nera brincar. Amém? E na construir uma pequena casa de gravetos para a esperança e conversava. Com a boneca animadamente, ela parece feliz, disse baixinho. É muito feliz, confirmou Aureliano, mas também tem o direito de conhecer. Arupá, eu tenho o direito de conhecer a minha filha. Durante o almoço, Nera conversou naturalmente com Carlos, contando sobre a escola, os seus desenhos, o jardim que plantara com a fome. Carlos ouvia fascinado, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno. Tio Carlos gostava muito da minha mãe? Perguntou Nera de repente. Gostava muito? Ela era a pessoa má. Especial que já conheci. Ela era bonita. Era a mulher mais bonita do mundo. O pai Aureliano diz que eu sou parecida com ela. É muito parecida, mas também tem algo. Mais coisas que são só suas. Depois do almoço, enquanto Nela cestava, os três adultos tiveram a conversa mais difícil das suas vidas. Carlos, começou Aureliano, precisamos de pensar no que é melhor. Para Nela concordo e acredito que o melhor é ela conhecer o pai biológico, mas não necessariamente morar com ele, acrescentou Isadora. Por que não? Sou o pai dela. Carlos disse Aureliano pacientemente. Você tem uma vida estruturada noutra cidade. Trabalho, rotina. A Nela tem escola aqui, amigos, terapia. Ela está a construir estabilidade. Então, o que sugerem? Que comecemos devagar, visitas regulares, feriados juntos, deixar que ela se habitue à ideia de ter um pai biológico e depois vemos como se sente e tomamos decisões baseadas no bem-estar dela. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Vocês estão a propor uma guarda partilhada informal. Estamos a propor que sejamos uma família não tradicional que coloque a Nera em primeiro lugar. E se eu cá, ou ir mudar-me para Tiradentes, ficar mais perto? Aureliano e Isadora olharam-se. Não tinham considerado essa possibilidade. Seria bem-vindo, disse Isadora hesitantemente. A minha empresa tem um escritório em São João del Rei. Posso pedir transferência? Quando Nera acordou da sesta, encontrou Carlos ainda na casa. Ela correu para o jardim e voltou com uma flor que acabara de brotar. Tio Carlos, esta flor nasceu hoje. O pai Aureliano diz que, quando nasce uma flor nova, significa que algo bom vai acontecer. Carlos pegou na pequena flor com cuidado infinito. É a flor mais bonita que já vi. Pode ficar com ela. Para se lembrar da minha mãe, foi nesse momento que Carlos tomou a sua decisão. Ajoelhou-se novamente à altura de Nera. Nera,
Pô, sou contar-te uma coisa especial? Pode, eu conheci a tua mãe há muito tempo e eu amava muito, igual ao pai Aureliano ama a mãe Isadora, igual. E sabes o que mais? Acho que tu és muito parecida com ela e acho que seria muito sortudo se pudesse ser teu amigo especial. Que tipo de amigo especial? Carlos olhou para Aureliano e Isadora, que anuíram encorajadoramente. O tipo de amigo que sei. Por ele vai cuidar de ti, que sempre vai amar-te, que sempre vai estar aqui quando precisares, como um pai que também pode ser amigo. Nela processou isso por um momento. Agora vou ter o pai Aureliano, a mãe Isadora, a avó Benedita e o pai Carlos, se quiseres. Quero. A Esperança sempre disse que as famílias grandes são melhores. 6 meses depois, Carlos mudara-se para São João del Rei e visitava nela 3 vezes por semana. Aos poucos, ela começara a chamar-lhe pai Carlos, estabelecendo uma distinção carinhosa entre os seus 2 pais, a Fundação Esperança crescera significativamente e Carlos tornara-se voluntário, ativo, supervisionando projetos de construção de habitação popular, uma forma de honrar a memória de Célia, ajudando as famílias em situação semelhante à que ela vivera. Sabe o que é mais incrível? Disse Nela numa tarde, enquanto os 4 adultos que agora compunham a sua família assistiam ao pôr do sol no jardim cheio de girassóis que ela plantara. A minha mãe sempre dizia que um dia eu ia ter uma família grande, numa casa com um jardim bonito. Ela tinha razão. Acho que ela sabia que vocês iam encontrar-me. Continuou Nela, que o pai Carlos ia voltar, que a avó Benedita ia aceitar-me, que íamos todos ficar juntos. Isadora, que aprendera a ver a mão do destino nos acontecimentos aparentemente casuais das suas vidas, sorriu. Talvez a tua mãe tenha planeado tudo isto. Lá do céu, com certeza que planeou, concordou Carlos. A Célia sempre foi muito inteligente. Naquela noite, quando Nela foi dormir, fez a sua oração habitual, mas com uma adição. Nova obrigada, mãe Célia, por ter arranjado a família perfeita para mim, e obrigada por ter mandado os abutres embora naquela estrada, porque senão nunca teria conhecido o pai Aureliano, do jardim da Casa Amarela, que se tornara lar de uma família improvável. O perfume dos girassóis espalhava-se pela brisa noturna de Tiradentes, trazendo consigo a certeza de que, às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer, mesmo nas terras mais áridas do sofrimento humano.